Bom, e o assunto pega fogo quando o seu din-din, assim que falo, é seu por direito, né, bonitão? Todo trabalhador brasileiro tem garantido por lei direito à aposentadoria. Para usufruir dela, é necessário que todo trabalhador contribua ou tenha contribuído para o INSS. Independente de ser funcionário de empresas privadas, de ser autônomo, profissional liberal ou empresário. Nós vamos saber um pouco mais sobre essa segurança a longo prazo com os esclarecimentos trazidos pela Superintendente Regional do INSS de São Paulo, a Dulcina Aguiar, que aliás é bonitinha. Não se levante, meu amor, não faça isso. A gente, por favor, a gente quando vê assim a majestade de um cargo desse, a gente imagina o quê? Uma senhorinha de coque. Estou falando sério, uma senhorinha de coque com um tailleur, aquela coisa assim. Aí vem uma bonitinha. Você vê como essas coisas, desses estereótipos. Você é muito gentil. Não sou, mas essas coisas fazem parte, né, do nosso imaginário, cultural nosso. Você é uma menina. Dulcina, a aposentadoria é um tema rodeado de dúvidas, tanto que essa nossa história aqui aconteceu por e-mails que nós recebemos pedindo esclarecimento. Quais são os primeiros passos para quem deseja se aposentar? Bem, Rony, é importante lembrar que a Previdência Social possui um rol de benefícios que não são só as aposentadorias, né? E para cada benefício existe uma peculiaridade, uma forma de computar esse período para que essas pessoas tenham os seus direitos reconhecidos. No caso da aposentadoria, leva-se em conta todo o período da vida laborativa da pessoa. Então, é um benefício que tem que se pensar desde cedo, né? Então, é importante deixar claro que as pessoas têm que lembrar de fazer a sua inscrição, fazer essas contribuições para que na hora certa tenham esse direito reconhecido. Agora, vale mais a pena se aposentar por idade ou por tempo de contribuição? O que é melhor? Então, a aposentadoria por idade, né, como o próprio nome diz, a mulher ao completar 60 anos de idade e o homem 65 anos, e tendo os 15 anos de contribuição, ele tem o seu direito. São 15 anos? 15 anos de contribuição. Tá. A não ser aquelas pessoas que já estavam inseridas no sistema previdenciário e que, com as mudanças da lei, existe se ela completou 60 anos lá atrás e tinha aquela carência daquele ano, ela pode ter esse direito reconhecido com menos tempo. Mas vamos falar de 15 anos, que é todo mundo que começou a contribuir de 91 em diante, né? Então, hoje, muitas vezes a pessoa acha que é só completar a idade e buscar o benefício. Não, ela tem que ter a contribuição sempre. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa, independentemente da idade, a mulher tem que ter 30 anos de contribuição e o homem 30 anos de contribuição, né? Mas lembrar também que na aposentadoria por tempo de contribuição, leva-se em conta o fator previdenciário, que conta a idade e o tempo de contribuição. E como a expectativa de vida está a cada ano maior, então, quanto mais jovem a pessoa aposenta, ela vai ter uma perda aí, né, considerável, que tem que ser avaliada. Sabe essa história de longevidade? Com a tecnologia médica avançando dessa maneira, eu andei estudando, eu sou biólogo, gosto dessas coisas, sou botânico, então nada a ver com seres humanos, mas eu andei lendo uma coisa muito interessante sobre biólogos de início de século. Você imagina se pode uma coisa dessa. Início do século XX, a média de vida aqui na América do Sul era de 36 anos. Pois é. Então, hoje uma criança de 30 anos, para mim, uma criança, naquela época era uma senhora. E estão dizendo que até a partir da segunda metade do século XXI, a média de vida vai ser entre 120 e 140 anos. Pois é. Mamãe. Hoje a expectativa de vida vai quebrar o INSS. É maior mais de 70 anos, né? E vai quebrar 74, 76, uma coisa assim. No Japão, 84. Então isso tem que ser considerado bastante quando a gente fala de aposentadoria.
Você estava falando agora há pouco da multiplicidade de categorias de aposentadoria, né? Quais são esses tipos de aposentadoria? Então, nós temos 4 tipos de aposentadoria, né? Nós temos a aposentadoria por idade, como eu citei aqui, que a mulher 60 anos de idade, o homem 65. Isso muda quando nós falamos do trabalhador rural, quando nós falamos do professor, que diminui 5 anos, né? Nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, que seria os 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem, independentemente da idade. Temos a aposentadoria especial, que é para aquele trabalhador que trabalha em condições especiais de trabalho, e aí esse tempo poderá ser de 15, 20 ou 25 anos, desde que devidamente comprovado com documentos, né, esse trabalho em condições especiais. E temos também a aposentadoria por invalidez, né, que também é uma aposentadoria oriunda da incapacidade laborativa ou da própria invalidez, que tem uma carência só de 12 meses e que precisa ser comprovado pela perícia médica. Bom, a aposentadoria por invalidez, pelo que eu saiba, é das mais exigentes, né? Porque tem muita gente que acontece qualquer coisinha e diz que está inválido. A gente sabe disso. Não vamos nem entrar em méritos, mas quem tem esse direito e como proceder para conseguir? Então, como eu falei, a aposentadoria... Tem que ter um médico, uma junta médica. Isso. Normalmente ele entra... importante deixar claro também que da incapacidade laborativa, a pessoa ficou incapaz para o trabalho, ela se afasta do trabalho, né? Normalmente os 15 primeiros dias fica por conta da empresa, a partir do 16º dia ela procura o INSS. São 12 meses a carência, e aí no decorrer desse afastamento, devidamente comprovado pelo perito médico do INSS, subsidiado por laudo do médico assistente, né, que o perito nosso está lá para verificar somente a incapacidade laborativa, não está lá para discutir a doença da pessoa. Então, essa pessoa se afasta no auxílio-doença e, com o tempo, ou dependendo da situação, da condição dessa invalidez, ela poderá ser reconhecida de imediato pelo perito. O médico do INSS, o perito, é que vai fazer essa avaliação, se é um caso de invalidez ou se é um afastamento temporário. Ok. Dá para a gente calcular o valor da aposentadoria que a gente vai receber? Nós temos o nosso site, né, que acho que a emissora divulgou, e nós temos um simulador, né, desse cálculo. Repete o site, qual é? www.previdencia.gov.br. Tá. Lá tem tudo. Tem uma série de informações e serviços disponibilizados, inclusive a simulação desse cálculo, né? Olha, recentemente, tá ali, ó, olha que bonitinho aí, ó, tá vendo? INSS no Brasil, tá vendo? Isso aqui é uma produção de primeira grandeza, tá vendo? Recentemente foi aprovado um projeto de lei, eu estava lendo isso no jornal, que pode cancelar a aposentadoria e trabalhar normalmente. O cara pode cancelar, mas ele cancela essa aposentadoria e trabalha. Tem alguma exceção sobre essa história de trabalhar e ser aposentado, ou a pessoa precisa se desaposentar? Então, quando a pessoa está aposentada por tempo de contribuição ou por idade, ela pode se aposentar e continuar trabalhando normalmente, né? A não ser na aposentadoria especial, que dependendo das condições, ela tem que mudar de atividade. Agora, o que não pode continuar trabalhando é quando ela é aposentada por invalidez, porque, como o próprio nome diz, se ela estiver inválida, ela não pode trabalhar, tá? Só nesse caso. Então, ela não precisa abrir mão da aposentadoria para continuar trabalhando. Dependendo da aposentadoria que ela recebe, ela leva uma vida normal trabalhando. Tá, os outros? A aposentadoria por invalidez não pode trabalhar nem no auxílio-doença, né? Mas os outros podem? A aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, pode continuar trabalhando, e a aposentadoria especial, se ela foi concedida em condições especiais, essa pessoa voltar a trabalhar, ela tem que trabalhar numa atividade diferente daquela que era especial. Claro, claro. Uma coisa que foi seguramente o maior volume de e-mails que nós recebemos aqui, a questão da revisão de aposentadorias. Que vira e mexe, está em capa de jornal, eu leio muito
muitos. Isso é destaque em vários meios de comunicação. Eu, pessoalmente, conheço muita gente que briga, gente, inclusive, que depois até te apresento aqui, que a família briga por uma aposentadoria, por uma revisão de aposentadoria há 16 anos. Conheço gente há 20 anos. Um monte de pessoas que eu conheço que têm dificuldade nessa história da revisão. Explicar, gente que pagava, por exemplo, 20 salários e de repente não recebe nem metade do que deveria. Isso foi, de fato, a carga maior de e-mails que nós recebemos para a gente ter essa conversa. Como é que isso pode funcionar? Eles estão mal assessorados juridicamente? O que acontece? Olha, Rony, a revisão ela pode ser solicitada até 10 anos a partir do primeiro dia do primeiro recebimento do benefício. Administrativamente, isso é uma rotina, né? Nós recebemos muitos pedidos de revisão, mas é importante também esclarecer que tem condições para requerer a revisão desse benefício. E que condições são essas? Normalmente é quando a pessoa se certifica de que aqueles elementos utilizados no cálculo desse benefício, ele tem elementos diferentes, né? Então, às vezes, o nosso sistema não trouxe a informação de uma contribuição que ele fez e ele tem esse comprovante de que ele fez esse recolhimento. Ou que foi utilizado um valor para esse cálculo e ele tem um comprovante de que o valor era diferente. Ou de um vínculo, né, que ele tenha trabalhado e que o sistema também não trouxe essa informação para nós. Então, isso é uma rotina, as pessoas podem pedir dentro desse prazo, né, da decadência, tem que respeitar esse prazo da decadência também. Então, essas são elementos de rotina para nós. E nós temos também uma revisão que está aí sendo paga administrativamente, que é a revisão que nós chamamos do artigo 29 da Lei 8.213, 91. Você guarda isso na cabeça? É o dia a dia. Esses benefícios são benefícios por incapacidade que foram concedidos lá de abril de 2002 a outubro de 2009, benefícios por incapacidade e os decorrentes desse benefício. Onde o nosso sistema cometeu um erro. Ao invés dele buscar os 80% maiores salários de contribuição, ele buscou os 100%. Tá? E aí, por força também de uma ação civil pública aqui de São Paulo, foi reconhecido esse erro, esses benefícios foram reprocessados e o INSS vem pagando administrativamente esses valores gradativamente, cujo cronograma vai aí até 2022. Tá? Todo ano. Porque é por faixa de idade, por faixa de valores, né? Agora, devo dizer que, como você colocou aí, 16 anos, às vezes a pessoa, veja só, nós temos uma quantidade considerável de serviços, né, que vem sendo feito e as revisões, na medida que as pessoas pedem, elas também são processadas. E quando tiver algum caso de revisão que a pessoa protocolou e que essa revisão está demorando, ela deve entrar em contato com o INSS, né, através do telefone 135, registrar essa reclamação aí para a gente ver por que esse pedido não foi atendido. Entenderam? Então tá bom. Você quer deixar algum recado, assim? Eu quero aproveitar, sim, tá? Nós temos aí um trabalho sendo realizado que é a prova de vida para os aposentados, para aquelas pessoas que recebem através de conta corrente. Nós temos que fazer um recadastramento esporadicamente, né, para comprovar que essas pessoas estão de fato vivas e que esses pagamentos estão sendo realizados corretamente. E esse prazo foi prorrogado até 31 de dezembro agora de 2014, não é nas agências do INSS, então as pessoas deverão fazer esse recadastramento no banco onde recebem o seu pagamento. E se as pessoas tiverem dificuldade de locomoção? Então, essa prova de vida pode ser feita através do seu procurador cadastrado no INSS. Perfeito. E para aquelas pessoas que têm condições de se locomover até o banco, é só comparecer munidos de um documento pessoal com fotografia, recadastra, não tem problema nenhum e resolve o problema. Perfeito. Esta bonitinha que está aqui, acredite ou não, é a superintendente regional do INSS de São Paulo,
a Dulcina Aguiar, a quem eu agradeço muito. E você, se tiver alguma dúvida, já está vendo que nós estamos cumprindo aquilo que prometemos. Você tinha dúvida em relação à aposentadoria e a Dulcina explicou tudo, titim por titim. Se você tiver alguma dúvida, em qualquer outra situação, é só mandar o teu recadinho aqui para todo o seu .tvgazeta.com.br. Obrigado, querida, por ter vindo. Nós que agradecemos, Rony, pela oportunidade. Imagina. Um prazer. Foi meu. Obrigada. Obrigado, querida.